Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Vamos para mais um estudo, aula 689 pelo YouTube 318. Então, vamos para a primeira parte, que é perguntas e respostas, segunda parte, estudo doutrinário. Pergunta número 1. Masculino, 62 anos, solteiro. Fui diagnosticado com esquizofrenia psicótica depressiva em 1992 e faço tratamento desde então. Vivo uma pensão deixada por minha mãe, que faleceu em 2004, e não recebo apoio da família. Sinto insegurança e solidão. Minha irmã cometeu suicídio em 2004. Algumas vezes faço assunto para ela, de vez em quando. Para quem suicidou, não basta fazer de vez em quando. É preciso fazer como se fosse um curso de suicídio, assassinato, morte trágica, todo tipo de morte trágica. O mestre Masaru Taniguchi recomenda que necessita uma atenção à parte. A atenção à parte é fazer uma oração exclusiva para essa pessoa durante um período, 21 ou 49 dias, múltiplo de 7. Então, para quem suicidou ou outro tipo de morte trágica, não basta ler de vez em quando, não. É preciso fazer uma oração durante um período. Então, faça 21 dias, especialmente para ela, porque no caso de um suicida, é normal que ele tenha um sentimento de culpa quando chega no mundo espiritual. Quando muitas pessoas estão em estado depressivo, não tem consciência do que está fazendo. Ele vê o próprio filme da vida anterior, da última encarnação, e fica com sentimento de culpa porque viu que deixou um problema para a família. Ele foi se libertar de um problema, mas deixou um problema sério para a família por causa da morte brusca, repentina, e a família sofre com isso. Então, façam Sutra 21 dias para essa pessoa. E também outro detalhe é que eles carregam um sentimento de culpa por ter suicidado. Então, precisa amenizar, tirar esse sentimento de culpa, dizendo, não se culpe, você não é culpado por isso. Você apenas foi levado por um instinto, um estado depressivo, e tirar o sentimento de culpa e dizendo que a família já o perdoou. Isso é muito importante dizer. E depois ler a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Então, evocar o nome da pessoa, né? No caso, quem faleceu foi a irmã cometeu suicídio. Então, evoca o nome dela e faça todo esse procedimento. Então, ela devia ter um pouco de esquizofrenia ou depressão. Então, pode haver outros antepassados que você não conheça, mas que tiveram também estado depressivo, ou então bipolaridade, ou então alguma coisa ligada a essa parte. Então, quando evocar o nome dela, diga, e outros antepassados meus que tiveram morte, que tiveram problema depressivo também. Então, aí pode ser que apareça mais um ou dois antepassados seu, um bisavô, tataravô, alguma coisa assim, e você já faz a Sutra Sagrada para todos eles, ok? Pergunta número 2. Feminino, 57 anos, casada. Fui diagnosticada com artrite reumatoide. As dores são intensas. O senhor pode me orientar para eu poder me curar? Sim, claro. Posso sim. Mas você precisa se esforçar em praticar aquilo que eu vou dizer. Não basta criticar. Um detalhe que você precisa corrigir é espírito crítico. Então, quem sofre de reumatismo, artrose, artrite, é muito crítico. Às vezes não fala verbalmente, mas vendo o caso, critica mentalmente. Então, a mente dela fica constantemente criticando. Tem que dar um basta nisso. E, para isso, pense naquela frase que está no Lucas, capítulo 6, versículo 37. Jesus Cristo disse, é esse trecho, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoais e sereis perdoados. Então, repita essa frase, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não serás condenado,
perdoai e sereis perdoado também. Então esse é um detalhe muito importante, muito bacana essa frase, porque quem julga será julgado, quem planta colhe. Isso significa o quê? É a lei da causa e efeito, é a lei da causa e efeito que é a lei do karma. Se nós praticarmos esse julgamento, também seremos julgados. Então, da mesma forma, não faça isso, procure se corrigir. Sempre que notar alguém cometendo algum erro que não condiz com o seu modo de pensar, pense nessa frase: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis, não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. E assim você vai corrigindo esse hábito. E procure também oração do perdão para você mesmo, para você se perdoar pelo fato de ter criticado. Me perdoa, Deus me perdoa, me perdoa, me perdoa. E as pessoas que você lembra que você criticou muito veementemente, sinta que está perdoado, pratique a oração do perdão para essa pessoa. Ok? E também é importante não esquecer da sua antepassada. Pergunta número 3. Feminino, 78 anos, viúva. Conheço o ensinamento há mais de 10 anos. E após a morte do irmão, que perdeu a visão dos 2 olhos, senti uma frieza. E após isso, minha glicemia alterou. Pressão alta e tireoide, dores na garganta, dores na cadeira, mas ainda tenho tireoide e bócio grande. Sinto fraqueza e estou muito distante das reuniões da Seitonei. O que fazer? Voltar para a reunião. 78 anos, acredito que você possa andar, que eu tenho mais de 78, já estou quase 80, chegando aos 80, então é muito relativo isso daí, né? Mas então se esforça para voltar à reunião, se não puder andar, peça para algum filho, alguma filha, levá-la para a reunião. Bócio grande, eu não sabia, não conhecia essa expressão, fui verificar na internet, é aumento das glândulas de tireoide. Esse problema de tireoide e dores na cadeira leva-me a concluir que esse é um problema que você muitas vezes teve algumas coisas, que você discussões, ressentimento, mágoa do seu esposo, e por isso que afetou a tireoide. No livro, leia o livro Iluminando Seu Caminho. Nesse livro eu conto o caso da pretora Mabel. Ela estava com câncer na tireoide. Leia esse livro, leia aquele relato da Mabel de Oliveira. Ela estava com câncer na tireoide, iluminando seu caminho. E pratique da forma como ela fez, ok? Da forma que ela fez, então eu falei para ela: você engoliu sapo. Você engoliu sapo. Ela falou: como sapo? Alguém te falou uma coisa que você ficou muito chocada e não retrucou, não falou nada porque não sabia quem falar, ou então você não podia falar porque era um superior seu, você não podia ficar retrucando. E você reprimiu essa coisa, reprimiu e parou aqui. Veio até aqui, parou aqui, mas não saiu. É isso que aconteceu. Então procure lembrar quem foi essa pessoa que falou uma coisa muito forte e você ficou engolindo seco. E ela procurou lembrar, não lembrava, até que lembrou um fato que aconteceu. E quando lembrou da pessoa, e quando aconteceu, e da forma como aconteceu, veio um sentimento de raiva, de ódio da pessoa. Mas ela praticou muito mais do que eu falei. Então, ela praticou oração do perdão, agradecimento, e ainda acrescentou mais uma coisa. Além de ter feito 3 vezes mais do que eu falei, oração do perdão, 3 vezes mais de agradecimento do que eu falei, ainda ela acrescentou: eu te amo, eu te amo, eu te amo, e passou a sentir, aquele ódio que ele sentiu no início, foi substituído por um sentimento de ternura, de amor por essa pessoa. Aí, não sentindo mais nada, voltou para a mesma médica que constatou que estava com câncer na tireoide. E a médica fez todo o exame e deu o segundo relatório. Primeiro relatório, existência do câncer. Segundo relatório, inexistência do câncer. Então, pratique dessa forma para o seu marido, que você deve ter guardado muito ressentimento. Então, faça o seguinte: durante 21 dias, evoque o nome dele, já que ele faleceu, e pratique a oração do perdão. Depois de oração do perdão, 30 vezes, 40 vezes, e depois em seguida faça 15 minutos de agradecimento. 15 minutos de agradecimento. Porque tem muitas coisas, quando a pessoa fica com mágoa, só pensa no lado negativo, mas esquece das coisas que ela recebeu de favor da pessoa. Então, com certeza, o seu marido também
te deu muitas alegrias, momentos felizes vocês tiveram, ele te ajudou muitas coisas. Então, esse detalhe estava esquecido. Então, procure fazer isso e depois faça a oração do perdão, o agradecimento, em seguida leia a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Pergunta número 4. Feminino, 65 anos, casada. Meu esposo tem 70 anos e uma doença grave no sangue. Estamos com dificuldades financeiras. Busco ajudá-lo. O que fazer? Primeira coisa, diga para ele perdoar algum parente da família, dele. Algum parente pode ser sua também, mas para perdoar alguém da família. Isso acontece quando o problema no sangue, quando tem ressentimento com pessoa do mesmo sangue do meu sangue. Então, algum parente que está guardando ressentimento dessa pessoa. Se ele falar, não, já não, está tudo bem, esqueci, diga que isso não é correto. Porque se ficar, eu sempre gosto de citar o caso do porão, se uma pessoa mora numa casa que tem um porão e ficar 20 anos sem descer para o porão, depois de 20 anos, quando for descer e verificar o que está no porão, é impossível não falar duas coisas. Olha o que eu encontrei aqui, já nem lembrava mais disso. É natural que aconteça isso, é por isso que Freud disse que o inconsciente corresponde ao porão de uma casa. Então, com certeza tem algum ressentimento, sim. E seu marido precisa perdoar do fundo do coração essa pessoa. Perdoar, conforme eu disse outros dias, é tirar a pedrinha do seu sapato. Tirar a pedrinha do sapato dele. Enquanto ele não perdoar, ele continua com a pedrinha no sapato. Por isso que manifestou esse problema no sangue. Quando tirar essa pedrinha no sapato, o sangue volta ao normal, volta à normalidade. Mas enquanto mantiver sentimento de ódio, isso vai projetar no corpo e o sangue fica com esse problema. Ok? Então, praticar a oração do perdão intensamente até chegar a sentir muita gratidão por essa pessoa. No mínimo 40 vezes por dia durante 30 dias, durante um mês, ok? Pergunta número 5. Feminino, 47 anos, solteira. Tenho 2 filhos de pais diferentes. Um foi assassinado e o outro vive comigo. Então, um filho, o pai de um foi assassinado. E o outro não vive mais comigo. Então, sinto gratidão por ser mãe e não guardo mágoa de nenhum deles. Isso é o que eu acabei de falar agora. O consciente não lembra de tudo, mas o inconsciente guarda muitas coisas. Herdei problemas de saúde do meu pai e tenho dificuldades financeiras. Como posso melhorar? Olha, primeiro detalhe, ore para os seus antepassados. Tenha mais gratidão para os antepassados. A base da prosperidade é render orações para os seus antepassados. Olha para uma árvore e você é fruto de uma árvore. O tronco corresponde aos pais, as raízes antepassadas. Se as raízes estiver plantada, a árvore estiver plantada no local que agora começou a dar seca, não chove, fica totalmente seco, não tem mais umidade e as raízes não recebem mais umidade, o que vai acontecer com o fruto? Não vai para frente. Ou então, o que acontece se a árvore for arrancada de lá, ou então for destruída a raiz? O fruto também não vai crescer. Por isso aquele provérbio chinês, esquecer dos ancestrais é como ser um riacho que não tem nascente e uma árvore que não tem raiz. Então, tem muitos exemplos disso, que até citei várias vezes aqui, alguns casos que, quando eu falei, vá fazer o seguinte, vá visitar o túmulo antepassado, lave a superfície e coloque flores, acenda uma vela e coloque flores. E leia a sutra em casa, não no cemitério, para os antepassados diariamente sem falta. E o resultado começou a acontecer de uma forma maravilhosa. Tá? Então, uma outra ocasião eu vou comentar sobre esse fato, de outros exemplos de como dá, provando que prosperidade, dando ao antepassado, vem a prosperidade. Outro detalhe, conforme disse, você teve 2 companheiros e diz que não guarda mágoa de nenhum deles. Isso é o que o consciente fala, mas o inconsciente fala muitas outras coisas. Por exemplo, no livro Ilumina Seu Caminho, eu citei o caso da pretora Jaci Botelho. Era a pessoa que tivesse perdoado o pai, mas, no entanto, estava com tumor na cabeça, há 32 anos carregando o tumor na cabeça. Aí, quando eu fiz uma palestra sobre sede, ela veio mais 5 ou 6 pessoas atrás, querendo conversar comigo,
E ela disse, eu sei que o senhor está com pressa, mas eu só queria fazer 1 minuto da sua atenção, 1 minuto da sua atenção. Por que eu carrego esse tumor na cabeça há 32 anos? Aí veio na minha mente uma intuição e eu falei para ela, o que aconteceu entre a senhora e seu pai quando tinha 11 anos de idade? Aí na hora que ela estava calma, arregalou uns olhos dessa altura, desse tamanho, com ódio, foram a surra que levei dele. Aí lembrou do problema que ela pensou que tivesse esquecido e pensou que não tivesse mais mágoa do pai. Quando lembrou, os olhos arregalaram desse tamanho, falou com ódio, a surra que levei dele. E até desejei a morte dele, porque ele brigava sempre com meu tio, tal, e começou a contar outras coisas mais. Então eu falei, agora que ele lembrou do problema, esta mágoa, essa ferida, essa pedrinha no sapato estava no seu inconsciente, veio à tona. Perdoe seu pai, perdoe seu pai. Aquele tumor de 32 anos que ela carregou, quando começou a praticar a oração do perdão, no 3º dia começou a desaparecer, no 4º dia já não tinha mais nada, tá? Então, isso que tem que fazer. Fale para o primeiro marido, do primeiro marido, como ele morreu assassinado, é preciso que ele perdoe a pessoa que o matou. Se ele não perdoar, ele não vai conseguir, vai continuar no umbral, não tem jeito. Esta não é castigo de Deus, isso não é castigo de Deus, é o que está na revelação divina da grande harmonia. Deus disse, se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas da terra. Se quiser me chamar, reconcilia-te, porque se não perdoar, eu não tenho condições de chegar até você. É isso que Deus está dizendo. Então, evoque o nome desse companheiro que morreu assassinado, leia a revelação divina da grande harmonia, explique, para você se iluminar, é preciso perdoar. Para você seguir para o lugar mais iluminado, onde só existe amor, harmonia, tem que perdoar. Caso contrário, você não consegue chegar lá. Em seguida, então, faça a oração do perdão e diga para ele, acompanhe a oração do perdão, você pense na pessoa que o matou e faça 30 vezes a oração do perdão. No dia seguinte, novamente, completando o período de 21 dias, faça novamente essa oração do perdão 30 vezes, falando para ele perdoar a pessoa que o matou. E lê a revelação divina da grande harmonia. E depois a Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade. Ok? Pergunta número 6. Feminino, 64 anos, divorciada. Sofro há mais de 10 anos com zumbido nos ouvidos. Não consigo dormir bem. Durante o sono, acordo várias vezes para urinar. O que devo fazer para me livrar? Bom, quando você se lembra, quantas vezes foi dormir chateada com seu marido? Você é divorciada. Procure lembrar quantas vezes você foi dormir chateada com seu marido. Aborrecida porque discutiu, porque não estava certo, não estava de acordo, e foi dormir com esse pensamento, com esse sentimento. E quantas vezes você pensou assim, ele estava falando, e você não quer mais ouvir. Você pensou nisso. Ai, essa voz me irrita, não sei o quê. Não para de falar. Então, esse detalhe, pensando nesse problema, nesse fato, pratique a oração do perdão para o seu ex-marido. Você não queria ouvi-lo, por isso que aconteceu isso, ok? E além disso, eu lembrei um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, de uma psicóloga que ela tinha zumbido no ouvido. Ela foi para os Estados Unidos fazer cirurgia do cérebro para tirar esse zumbido no ouvido. Fez a cirurgia e o zumbido continuava. Quando estive no Rio de Janeiro, a mãe dela era supervisora da regional Copacabana, aí então ela me contou e eu falei, olha, é seu avô que quer falar com você, mas seu avô não tem mais corpo, então fica aquele zumbido de, você sente um zumbido no ouvido. Não queira falar com ele, não precisa falar com ele, basta você visitar o túmulo dele, levar umas flores e em casa faça 21 ou 49 dias a leitura da Sutra Sagrada para ele e antes disso agradeça. Bom, quando completou o período, o zumbido acabou, nunca mais teve esse problema. Então, faça isso durante 30 dias, oração do perdão para o seu ex-marido, perdoei do fundo do coração, e agradeça durante 30 minutos, ou 1 hora, 2 horas, obrigado. Há muitas pessoas que esquecem desse detalhe.
igual aquele caso que eu contei da mulher que tinha dores na região lombar. E quando eu falei para ela perdoar o marido, mas meu marido, eu me dou bem com meu marido. Mas ele é o primeiro marido? Não, o primeiro. É aquele sujeito. Fala, por que você fala aquele sujeito? Perdoe, né? Perdoe, por acaso, esse seu primeiro marido, ele não fazia nada, ele dependia de você, só você trabalhava, ele ficava só no bar bebendo? Falou, não, ele era trabalhador, me ajudou muito. E salário, ele não gastava o salário não, ele trazia um envelope fechadinho para mim do salário dele. Ela deixou uma lágrima correr e disse, quanta injustiça eu vim cometendo nesses 23 anos. Falou, entendi, pessoal. Chegou em casa, começou a fazer a oração do perdão para o ex-marido. Dia seguinte acabou o problema da região da dor na cadeira, ok? Então, é isso daí que acontece. Então, pratique para o seu ex-marido aquele sentimento de repulsa que teve por causa da desarmonia, não sei o quê, então não quero ouvir, fique longe de mim, e gerou, no fim, acabou em divórcio. Então, faça a oração de perdão para ele 30 vezes, o agradecimento durante 1 hora, 2 horas, e não deixe de ler a sua posição antepassada diariamente. Pergunta número 7. Feminino, 49 anos, solteira. Pedi meus pais há 8 meses. Meu pai foi diagnosticado com demência e um dos seus irmãos, em um dos seus surtos, matou a minha mãe. Encontrei os dois na casa e essa cena me tortura. Meus irmãos sofrem com a mesma situação. Estou enfrentando um luto profundo e busco orientação sobre como lidar com essa situação familiar e difícil. Bom, realmente é uma coisa que choca, mas aquela cena que você viu, substitua por uma outra cena anterior a nisso. Pega uma foto do casamento do seu pai, quando eles eram solteiros ou quando casaram, em que seu pai está sorrindo com a sua mãe, e deixe essa foto do seu pai sorrindo com a sua mãe na sala onde você faz orações, e faça o seguinte, você vai fazer a Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade para os seus antepassados diariamente. Em outro horário, primeiramente faz a Sutra Antepassada, em outro horário, durante 21 dias, evoque o nome do seu pai. Evoque o nome do seu pai. Ele sofre pelo que cometeu. Ele sofre porque ele cometeu. Então, evoque o nome dele e diga, pai, Deus já perdoou o senhor. Deus já perdoou o senhor. Mas o senhor precisa se perdoar. O senhor precisa perdoar a sua própria pessoa, a si próprio. O senhor não fez conscientemente. O senhor estava com aquele problema de demência, então foi inconsciente que o senhor fez aquilo. Então, Deus já perdoou o senhor. O senhor não é culpado, tá? Pai, me acompanhe e vamos fazer a oração de perdão para a mamãe. Aí você faz a oração do perdão 30 vezes, leia a revelação divina da grande harmonia e depois a Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade. Ok? E diga para ele, acompanhe e diga, pensando na mamãe, diga, minha querida, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Jamais ele ia fazer isso em estado de sã consciência. Me perdoe. E vai dizendo oração do perdão várias vezes, e em seguida lê a Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade. Após terminar esses 21 dias, faça os 21 dias para sua mãe. Evoque o nome dela e diga, mamãe, perdoe papai. Papai não estava bem mentalmente. Perdoe, papai, perdoe. E lê a revelação divina da grande harmonia. E faça 30 vezes a oração do perdão e diga, mamãe, me acompanhe. E faça 30 vezes a oração do perdão e depois a Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade. Visite o jazigo dos dois. Não esqueça da foto, procure a foto onde papai e mamãe estão sorrindo, e colhe essa foto no quarto, na cozinha, onde você estiver, e toda hora pare diante dessa foto. Papai ama a mamãe, mamãe ama papai. Papai perdoa a mamãe, mamãe ama papai. Mamãe perdoa papai, papai perdoa a mamãe. Papai perdoa a mamãe, perdoa papai, papai perdoa a mamãe. E faça isso várias vezes, faça isso todos os dias diante da foto,
e agradeça. Deus já estão conduzindo papai e mamãe para o lugar iluminado, para o mundo celestial. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Grave isso, repassa isso diariamente para substituir aquela cena que você viu quando encontrou papai e mamãe mortos e na verdade aquilo que você comentou. Então, tira aquela imagem, fixe a mente na imagem daquela foto, papai sorrindo com a mamãe, papai sorrindo com a mamãe, mamãe sorrindo para o papai, papai e mamãe vivem em harmonia, perfeita harmonia. Visite o jazigo deles, lave a superfície, acenda velas e coloque flores e em casa faça tudo isso que eu lhe falei, ok? Não leia Sutta no cemitério. E assim nós terminamos a primeira parte. Muito obrigado. Nem toda a história foi simples. Nem todo o caminho foi leve. Nem todos tiveram a chance de conviver e conhecer seu pai ou mãe. Talvez faça anos que não se falam. Mas todo coração guarda alguns desejos. Ser reconhecido, ser amado, ser compreendido. Gratidão não é só para quem esteve sempre presente. É também para quem nos ensinou, mesmo com falhas. Para quem seguiu seu caminho, antes que pudéssemos entender. Para quem, aos poucos, aprende a demonstrar amor. Meu pai, o homem mais inteligente que já conheci na vida, enfrentava o alcoolismo, mas quando chegava em casa bêbado, eu era tomado por sentimentos como repulsa e nojo. Não gostava que ele me tocasse e nem mesmo conseguia ouvir sua voz sem sentir raiva. Sentia, na verdade, ter dois pais: o homem inteligente e paciente e o bêbado agressivo a quem eu odiava. Em algum momento, me convenci de que meus pais não me amavam, pois não entendia como podiam causar tanto mal a mim e minhas irmãs. Foram muitos seminários, convenções e reuniões para juvenis, mas sempre que voltava para casa, encorajado a dizer o quanto amava meus pais, que os perdoava e queria também ser perdoado, era recebido com palavras ásperas, brigas e novamente pelo pai embriagado. Contudo, os desafios familiares continuaram até que no ano de 2019 o casamento dos meus pais chegou ao fim. Neste mesmo ano, recebi o convite de uma amiga para participar do seminário de gratidão aos pais. Estava sem grandes pretensões, mas posso afirmar com certeza que foi a melhor decisão que já tomei na minha vida. Todo o seminário parecia ter sido pensado para me receber, e ao final do evento, percebi que o homem a quem tanto odiei era na verdade quem mais me amava no mundo. Pude perceber que com ou sem a bebida, ele desistiu dos seus sonhos para que pudéssemos sonhar. Com ou sem a bebida, ele colocou as nossas necessidades acima das dele. Com ou sem a bebida, mesmo nos piores dias, voltava para casa e fazia o impossível para que fôssemos felizes. Percebi o quanto havia sido ingrato com meu pai por todos aqueles anos, não percebendo que era ele quem mais sofria com o vício e com certeza desejava vencer em todo o coração. O seminário foi transformador e em uma atividade de carta aos pais, pude expressar todo o meu amor e dizer que com ou sem a bebida, eu o amaria e que nada que havia acontecido era culpa dele. Chegando em casa, após o término do seminário, o encontrei almoçando com minhas irmãs e antes que ele fosse embora, coloquei minha carta no meio de suas coisas. No dia seguinte, recebi uma mensagem da minha irmã dizendo que minha madrasta havia ligado para minha mãe, perguntado o que eu havia escrito para meu pai, que o havia feito chorar tanto. Mais tarde, no mesmo dia, recebi uma mensagem do meu pai, com uma foto da carta claramente molhada de lágrimas. Ele dizia: "Obrigado, meu filho, pela experiência de ser seu pai nessa existência. Te amo muito, para sempre." No domingo seguinte, todos fomos à casa de meu pai, a pedido de minha madrasta. Em uma conversa, dissemos o quanto nós o amávamos e que queríamos estar sempre juntos. Pude reafirmar o meu pedido de desculpas por tê-lo culpado por todos aqueles anos e disse que se ele quisesse beber não haveria problema algum, eu continuaria amando-o. Para minha alegria, no dia 3 de novembro desse ano, meu pai completará 6 anos livre do vício. Quando percebi o quanto havia sido ingrato com os meus pais e busquei o perdão deles, toda a minha vida se transformou. Hoje não deixo passar uma única oportunidade de dizer a eles o quanto os amo. Temos uma relação cheia de amor, carinho e muita confiança. Sinto que minha experiência poderá contribuir para que outros jovens, assim como eu, encontrem a felicidade através do perdão. Por isso, sigo praticando e divulgando os ensinamentos da Seito no Ie. Jovens,
Não percam a oportunidade de amar seus pais aqui e agora. Não percam a chance de praticar esse ensinamento, que transformará a vida de vocês, assim como transformou a minha. Para finalizar, gostaria de apresentar para vocês 3 pessoas muito importantes que possibilitaram que eu estivesse aqui hoje: meu pai, minha mãe e minha madrasta. No Seminário de Jovens de Gratidão aos Pais, você encontra um espaço para olhar sua história com outros olhos, para transformar marcas em aprendizado, para semear paz no lugar onde antes havia distância. Não importa como foi até aqui, o que importa é o que você escolhe viver daqui para frente. Venha ressignificar a sua jornada, venha encontrar a sua forma de agradecer, venha viver algo que se transforma para sempre. Inscreva-se e descubra um novo olhar para a sua história. Seminário de Jovens Gratidão aos Pais. Ok, muito obrigado. Então vamos para a parte 2. Com certeza, assistindo as perguntas e respostas, veio para algumas pessoas uma série de dúvidas, uma série de perguntas. Para formular a pergunta, não é para escrever no chat, é para escrever para o e-mail estudoaverdadedavida@sni.org.br. E-mail é estudo, não é o estudo, é estudo a verdade da vida, tudo junto, @sni.org.br. E formule a pergunta bem curta, mais sintética possível, ok? Mas alguém que quiser uma orientação pessoal, basta ir na sede central, todos os dias, na parte da manhã, na parte da dia da semana, de manhã e de tarde, estão disponíveis lá os preletores para atendê-los, ok? Mas caso deseje ir comigo, então precisa agendar por telefone, operadora 11 5014 2258, operadora 11 5014 2258. Então vamos aos tradicionais abraços. Abraço para Carmen Silva, não mencionou a cidade. Nivalda Souza, não mencionou a cidade. Minas Gerais, Selma Coelho. Um abraço para Porto Alegre, Ricardo Aguiar. Araraquara, Valderez Minguim. Tereza Costa, não mencionou a cidade. Fabiana Carma, não mencionou a cidade. Gente, pelo amor de Deus, por favor, menciona o nome e a cidade que você vive, tá? Não a cidade que nasceu, a cidade que você vive, ok? MS Campo Grande, Preletora Cida Colombo, Tupã, Dionice Martins, Guarulhos, Clarice Delmira, Fortaleza, Sheila Miyazaki, é homônima da minha filha Sheila Miyazaki, mas a grafia é outra, mas é mesmo homônima, né? Então, Sheila Miyazaki é preletora. Guarujá, Magno Celestino, Copacabana, Deise Negrão, São Paulo, Fernando Obuti, São Paulo, Eliana Mourão. Muito obrigado a todos, um abraço. Uma pergunta que alguém mencionou no chat, onde encontram, quais livros que encontram sobre a medicina psicossomática. O dirigente, o Roberto Petrúcio, citou um deles, Karl Menninger. Sim, exatamente, Karl Menninger, O Homem contra Si Próprio. Esse livro é muito difícil de encontrar porque não está sendo reeditado. Pode encontrar no sebo, mas o preço é bem salgado porque é uma relíquia, ok? Outros livros que estão na Setionê é Assim se concretiza o bem, A chave da beleza e saúde, Felicidade da mulher, volume 2, A razão de ser mulher, volume 2, A verdade 3, etc, ok? Então vamos para A verdade 1, página 149. Página 149, e aqui menciona o seguinte: método para acabar com a irritação. Pessoas que têm problema de artrite, artrose, pessoas que têm problema de úlcera, gastrite, estomacal, esse tipo de sentimento que te leva a jogar para o corpo essa irritação, então procure entender bem o seguinte:
Você já sentiu irritação incontrolável? Se sentir isso, é prova de que as ondas mentais de Deus não estão sendo captadas pelo seu corpo físico. Esse corpo físico está em negrito. Tá? Observa que está em negrito, o negrito não, está em itálico, letra deitada, que é uma espécie de aparelho receptor de rádio. Então, se você sentir, você já sentiu, repetindo, você já sentiu irritação incontrolável? Se sentir, é prova de que as ondas mentais de Deus não estão sendo captadas aqui onde está o corpo físico itálico, substitua pela mente, pelo cérebro, tá? Que é uma espécie de aparelho receptor de rádio. E observe que o corpo físico, então, está itálico, significando que é figurativo. Quando encontrar alguma coisa que está, normalmente as letras estão normais, mas uma palavra que está em negrito é figurativa. Então a expressão corpo físico aqui refere-se ao consciente, ao cérebro, e não ao corpo, braço, perna, essa parte do corpo físico total, ok? É nesse sentido. E por que vem a irritação? Porque está sendo captada o que está sendo captada, o que está gravado no inconsciente. Então você está pensando, de repente capta uma voz. Essa voz pode ser uma coisa boa, pode ser uma intuição, mas pode ser também uma coisa do inconsciente. Então, exemplo, você assiste a um filme onde fica envolvido com a cena como se fosse real. Por exemplo, Alfred Hitchcock foi o mais famoso cineasta e fazia muito suspense. Então, exemplo da pessoa que a capta, que vem uma informação do inconsciente, por isso que eu estou citando Alfred Hitchcock. Então, ele era o cineasta que mais fez filme de suspense. Quando tinha 4 ou 5 anos de idade, que aconteceu com Alfred Hitchcock, seu pai escreveu uma carta e pediu para Alfred entregar lá na delegacia de polícia. Ele levou, o policial leu e imediatamente prendeu esse garoto, Alfred Hitchcock, e disse o seguinte: é assim que se faz com uma criança má. Então o pai, na verdade, deu um castigo para Alfred Hitchcock e pensou que estava fazendo uma coisa boa, agradando o pai, e levou a carta na delegacia. Aí o policial deu um susto nele, prendeu, fechou a cela e disse: é assim que se faz com criança má. Esse fato, com certeza, foi um impacto muito forte para o Hitchcock e começou a produzir filme de suspense. Como ele esperava uma coisa, encontrou outra, então ele ficou utilizando esse artifício para fazer os filmes de suspense. Então, esse fato gravou fortemente no subconsciente de Hitchcock e, a partir de então, só se interessava em histórias dessa natureza. Em histórias que esperam uma coisa e vem outra. Por isso que vem aquele impacto de suspense. Outro fato que traumatizou Hitchcock foi na escola de jesuíta. Ele confessou que tinha medo de castigo. Então, quando ele tinha mais ou menos, ainda antes, terminou praticamente o primário, e o pai transferiu para a escola de jesuítas. Ainda era criança, ainda tinha menos de 10 anos. E nessa escola havia um castigo. Como a ideia do pecado muito forte, então o aluno tinha que escolher o castigo que tinha que ser levado. Então ele ia para o local, onde havia um local especialmente, e havia um sacerdote que aplicava o castigo. E que tipo de castigo você quer? Ficar no meio, não sei o que, exemplo, ou levar a chicotada? Então ele não gostava de nenhum, mas tinha que passar por isso, porque era a ordem do superior. Então, Hitchcock passou isso também, passou isso a ser uma coisa natural da vida dele, e levar a suspense ser castigado, então. Esse castigo, apesar do aluno não ter feito nada, mas tinha que ser castigado, porque a ideia de que castigando iria alcançar o reino dos céus. Não é sofrendo que vai ser alcançado, não é sofrendo que vai, certeza que vai conseguir o reino dos céus. Isso é uma ideia muito errônea. Que o sofrimento às vezes ajuda a pessoa a despertar para o lado da verdade, às vezes sim, mas às vezes não, tá? Então, a irritação. Voltando para o estado de irritação. Quando guardamos um fato que causou forte irritação e tivemos que engolir seco, reprimir, é natural que isso venha à nossa mente. Então, por isso,
estar dele também, ele tornou-se rebelde, porque numa apresentação na escola, ele era criança ainda, ele viu os alunos, todos os alunos, os pais de todos os alunos, mãe ou pai de todos os alunos, colegas. Só não viu a mãe presenciando a apresentação dele. E nisso ele guardou um forte ressentimento de mágoa da mãe. Mamãe não me ama. Por que ela não esteve aqui hoje na minha apresentação? Então, esse ódio contra a mãe, isso foi aumentando, por isso que ele começou a fazer aquilo para agredir a mãe, fazer coisas que a mamãe não queria. Ficou sendo desonesto, passou a roubar e passou a ser um temido, porque ele era muito altão, até temido pelos policiais, pela forma como ele era. Isso fez com que um fato que causou impacto, né, na mente da criança, esse impacto é de tristeza, ou de menosprezo, ou de rejeição, isso futuramente pode gerar problema sério. Então, na infância, o dia todo ficava sozinho durante o dia e à tardezinha, quando chegava, esse outro caso que aconteceu. Um jovem que estava bebendo, eu lembro que na empresa onde eu me aposentei, eu era assinante de um jornal, que na ocasião era um bom jornal. Infelizmente, atualmente não é o mesmo jornal. Aí apareceu na capa, isso foi na década de 70, 80, né? E apareceu na capa um jovem que bebendo com as duas amigas e de repente ele acabou matando as duas amigas. Deu um surto nele, aí quando ele ficou normal, ele chorava, eu fiz isso, minha melhor amiga, eu matei minha melhor amiga. Mas aí depois a polícia, foi levado para a polícia e na polícia ele confessou como foi a infância dele. Ele ficava o dia inteiro sozinho, porque a mãe era separada do pai e a mãe ficava o dia inteiro trabalhando. Quando a mãe chegava, a mamãe chegou, queria a companhia da mãe, mas imediatamente em seguida a mãe saía. Ele queria a companhia da mãe e um dia seguiu a mãe para verificar onde ela ia e viu a mãe se prostituindo. Daí para frente, com ódio terrível da mãe. Não dava atenção, não dava carinho, não dava amor e ficava nas mãos dos outros homens se prostituindo. Então, esse tipo de pensamento precisa se purificar, eliminar da mente, agradecendo, perdoando o papai, perdoando a mamãe. Então, coisa que vem como irritação, se você não eliminar aquele fato, não eliminar aquele sentimento do fato que gravou, por exemplo, aquele ódio da mãe, por que não substituir por um agradecimento à mamãe? Mas minha mãe não fez nada. Fez. Te carregou 9 meses na barriga dela. Quando nasceu, te deu para amamentar. Fez tudo o que você pedia. Quando você chorava, ela acordava para dar mamadeira, dava leite, trocava, quando você evacuava alguma coisa, trocava, limpava e não reclamava. E assim te cuidou. Agora, depois de 7 anos, quando você completou mais 7 anos, 7 anos de idade, ela não deu carinho para você, é um outro momento, mas que teve um momento que a sua mãe te deu um carinho muito grande, teve. Porque ela não te abortou, ela te deu de mamar, cuidou de você, deu carinho, dava banho e não reclamava. Então, veja esse lado bom e apague aquele lado negativo, triste. Então, quando você começar a sentir isso, você vai sentir um amor profundo e recomendo que leia o livro Buscando o Amor dos Pais. Buscando o Amor dos Pais, mas leia 4, 5 vezes, 7 vezes, 10 vezes, até entender onde o professor Camino Kusumoto, que odiava a mãe, odiava o pai, odiava o padrasto, era muito forte esse ódio que ele não conseguia chegar perto deles. Então ele ficava sempre distante na academia da Seichonoye. Então, quando começou a superar esse problema, passou a amar papai, amar a mamãe, amar o padrasto. Aí a coisa mudou totalmente. Isso tudo está no livro Buscando o Amor dos Pais. Então, normalmente as pessoas dizem, como perdoar se eu sofri muito com eles? Isso realmente acontece quando se pensa na vida presente. Muitas pessoas sofrem na vida presente. Por que eu vou perdoar meu pai se meu pai era alcoólatra? Por que eu vou perdoar meu pai se meu pai não trabalhava? Porque batia na mãe, batia nos filhos. Isso, na vida presente, aconteceu isso.
E na vida anterior, o que aconteceu com o papai e vocês? Vocês estiveram juntos? Com certeza estiveram. Alguma coisa aconteceu. Então, quando descobrir esse fato, você vai sentir uma ternura muito grande para o seu pai. Tá? Então, há muitos casos de pessoas que judiaram, torturaram uma pessoa e na outra encarnação veio como filho ou filha dessa pessoa. Isso acontece muito comum acontecer isso para aprender a amar e perdoar. Não é castigo de Deus, é para evoluir espiritualmente. Se ficar carregando ódio, 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 você não vai evoluir espiritualmente. Você não vai conseguir manifestar o seu Deus interior, a sua natureza divina, só perdoando mesmo. Então, um fato que aconteceu também, outro detalhe que aconteceu no Brasil, o médico trabalhava num hospital, estava prestes a sair já. Aí quando um enfermeiro falou, doutor, tem um caso muito grave aqui. Ele falou, não vou, não, já vou para casa, não quis saber de ir. E depois ele foi verificar, parece que no dia seguinte, verificar aquele caso que ele não atendeu, ele ficou, ou então horas depois, ele foi lá verificar, era o próprio filho que tinha se acidentado. Ele não quis atender, falou não, porque era mais um caso, mas esse caso era seu próprio filho. E o jovem veio a falecer. Posteriormente descobriu que esse jovem era seu próprio filho, aí veio aquela tortura, aquele sentimento de culpa muito forte. Por que eu não fui atender? Por que eu não fui fazer? Então, sempre que tiver alguma oportunidade, faça o que tiver que ser feito. Faça o que tiver que ser feito. Então, esse sentimento de culpa destruiu a carreira desse médico. Então, para não acontecer, não deixar acontecer isso, é ser atencioso para com todas as pessoas. Mas eu não quero fazer, não estou com vontade de fazer. Não, mas a pessoa precisa de você, vá com bom grado e faça. Faça o bem, não importando a quem, faça o bem. E às vezes pode ser que um inimigo seu, uma pessoa que você está com bronca dessa pessoa, venha pedir uma ajuda. Ajude. Depois você vai ver que coisa maravilhosa que vai acontecer quando essa pessoa reconhecer que ele tinha uma bronca de você e você tinha uma bronca dele, consequentemente, se tornarem grandes amigos. É muito comum acontecer isso. Não sei se você lembra do conjunto MPB4, eram 4 rapazes que cantavam música brasileiras. 2 deles, uma vez quando se viram, brigaram de soco, pontapé. Aí quando teve uma oportunidade para formar um conjunto, um se viu diante do outro, aí tiveram que perdoar um ao outro e se tornaram grandes amigos. Então, por falar sentimento de culpa, vamos estudar esse tema agora. O livro é Você Pode Curar-se a Si Mesmo. Então, vou abrir um parênteses no estudo da verdade para estudar o livro Você Pode Curar-se a Si Mesmo. Recomendo que leia, quem guarda algum sentimento de culpa, quer saber sobre autopunição, coisa parecida. Um dos livros é A Humanidade Isenta do Pecado. E outro livro que ajuda muito é esse daqui, Você Pode Curar-se a Si Mesmo, de autoria do mestre Masaharu Taniguchi. Então aqui diz o seguinte, o capítulo 1, por que eu estou recomendando? Capítulo 1 diz, existem muitas camadas na mente. Capítulo 1 explica as camadas da mente. 2, profundeza do inconsciente. 3, o ser humano na condição de receptor das vibrações mentais. 4, como se realiza a cura divina. Capítulo 5, a verdade sobre a terapia espiritual. Capítulo 6, ponto de vista filosófico referente à contemplação da imagem verdadeira. Capítulo 7, a maneira prática de orar. 8, infortúnios que a pessoa atrai por si mesma. Capítulo 9, vencer a ideia do pecado. 10, para despertar a força curativa latente. 11, como superar a influência do subconsciente da humanidade. Capítulo 12, a Seichoné e o tratamento médico. E capítulo 13, preleções sobre a Sutra Hanyan Shingyo. Então vamos aqui estudar então capítulo 8, e que diz sobre infortúnios que as pessoas atraem por si mesmas. Olha o nome do título, infortúnios que as pessoas atraem por si mesmas. E aqui diz o seguinte, existem, no segundo parágrafo dessa página 121, existem muitos casos em que o paciente, apesar de dizer que quer ser curado, na verdade não deseja cura. Repetindo,
existem muitos casos em que o paciente, apesar de dizer que quer ser curado, na verdade não deseja cura. Consciente, a mente divide em duas partes, consciente e subconsciente. O consciente, que é o cérebro, né, diz, eu quero ser curado. Mas o inconsciente, do inconsciente vem aquela sensação, não, eu quero sofrer e não quero ser curado. O consciente diz uma coisa, o subconsciente diz outra. Então, é importante entender que no inconsciente vem aquele sentimento de acordo com as suas vivências que você teve. Então, o inconsciente, se a pessoa quiser sofrer, ela fala não. O consciente diz quero. A nível consciente, voltando para aquela simbologia que o mestre explicou, o consciente corresponde ao cavaleiro e o subconsciente, o cavalo. O consciente quer que vá para frente, mas o cavalo é rebelde, é um selvagem, então ele se empina, levanta as duas patas e o cavaleiro cai. Então o subconsciente é rebelde. O consciente quer cavalgar, mas então tem que dominar o cavalo, tem que dominar, tem que amestrar, tem que cuidar bem do subconsciente, educar, treinar, e é assim que nós devemos fazer, ok? Então, existem muitos casos em que o paciente, apesar de dizer que quer ser curado, na verdade não deseja cura. Por exemplo, o que ocorre, que tipo de desejo, e por que ocorre esse tipo de desejo contra si próprio. Exemplo, no acidente, a vítima quer provar que o outro é culpado. Se envolve uma discussão familiar, de ego, e a vítima que não suporta o outro deseja provar que o outro é culpado. Quer provar que o outro é culpado. Então, por exemplo, isso acontece muitas vezes, acaba envolvendo com a briga, porque o ego está muito forte e quer provar que o outro é culpado. Exemplo 2. A mulher estava afastada do auxílio-doença. Não queria perder o auxílio que recebia do INSS, mas ao mesmo tempo queria ficar curada. A mulher estava afastada por auxílio-doença, então recebia mensalmente do INSS uma ajuda, auxílio-doença. Mas ao mesmo tempo ela queria ficar curada. Aí eu falei para ela, você tem que tomar decisão. Se você ficar curado, você não terá mais direito ao auxílio-doença. Então você tem que abrir mão para obter outra situação. Você tem que abrir mão de uma situação para poder receber a outra. Então você tem que abrir mão do auxílio-doença e trabalhar, voltar a trabalhar. Mas isso que ela não queria. Falou, então você está em conflito com a sua própria mente. O consciente quer ficar curado. Mas o inconsciente falou, não, eu quero continuar recebendo auxílio-doença. Então você tem que convencer a si própria a abrir mão de uma situação, é para ficar curada? Então eu recomendei, tome a decisão de ficar curada. E você, ao invés de receber o que você está recebendo hoje, você pode receber muito mais. Você pode receber muito mais trabalhando integralmente, trabalhando um outro trabalho. Você pode receber muito mais do que recebe hoje. E toma a decisão de ficar curada. E não sei se ela tomou a decisão ou não. Então, vamos estudar, então, a verdade aqui na página 21, diz o seguinte, às vezes o médico constata também, outro detalhe, às vezes o médico constata também, na terceira linha, diz o seguinte, às vezes o médico constata, terceira linha do segundo parágrafo, às vezes o médico constata que também os familiares do paciente que se mostram solícitos em cuidar dele, na realidade não deseja vê-lo curado. Então, o médico descobre que aparentemente os familiares estão lá preocupados com ele, mas no fundo eles não querem ficar curados, por motivo, por interesse, alguma coisa, ou porque está interessado na herança, por exemplo, uma pessoa idosa, fica preocupada, demonstra preocupação, mas no fundo não vê o idoso falecer para poder receber a herança. Ou então porque tem muito ódio da pessoa e quer realmente que a pessoa morra. Então, às vezes, o próprio parente tem esse obstáculo. Então, vamos estudar página 122. Terceiro parágrafo diz, o próprio Karl Menninger aponta o fato de que algumas pessoas se submetem às operações cirúrgicas várias vezes, o que é uma manifestação do desejo de ferir a si próprio. O próprio Menninger aponta o fato de algumas pessoas se submeterem a cirurgias várias vezes e é um próprio desejo de querer autopunição, ferir a si própria. Eu conheci uma pessoa que ela
antes de conhecer Seitianoye, é uma pessoa da Argentina, ela sofreu 8 cirurgias. Quando conheceu Seitianoye, nunca mais foi para o médico, nunca mais teve cirurgia nenhuma. Então, o que acontecia? Ela era dominada pelo sentimento de autopunição, automutilação. Mas quando compreendeu que é filha de Deus, aprendeu, estudou, veio para o Brasil, estudou também, ela libertou-se dessa tendência inconscientemente que Karl Menninger chama de suicídio parcial. Então a pessoa fica constantemente se automutilando, sofrendo. Karl Menninger diz, isso é suicídio parcial, por etapa está se suicidando. Aqui nesse mesmo no segundo parágrafo, sobre esse ponto de... Então o mestre cita, aqui ele cita um caso próprio. Ele cita um caso curioso. Certo homem descobriu uma espinha no nariz. Ao espremê-lo, acabou se ferindo com a unha. Depois de ter feito por si mesmo um furo no nariz, ele procurou um dermatologista e o convenceu a abrir várias glândulas sebáceas obstruídas no seu nariz. Em outras palavras, ele acabou fazendo vários furinhos no nariz em vez de uma só. Decorrido mais ou menos um mês, foi ao dentista por causa de um problema dentário e teve vários dentes extraídos. Posteriormente voltou a consultar o mesmo dentista, o qual extraiu um dente sadio em vez daquele que doía. Aí alguém pode pensar, mas a culpa é do dentista. Não. É da culpa da mente, do inconsciente da própria pessoa que induziu o médico a fazer isso. Por exemplo, isso já aconteceu faz uns 40 anos, ou mais de 40 anos. Eu estava no Rio de Janeiro, uma senhora falou, professor, eu fui fazer uma cirurgia de um cisto sebáceo aqui, atrás da orelha, e o médico errou e afetou o nervo que me impediu me prejudicou a locomoção, a movimentação do braço direito. Eu devo processar o médico? Eu falei, não, a senhora tem que processar somente. Como assim? A senhora que inconscientemente queria isso. Aí eu falei para ela, por acaso a senhora aprendeu que na infância era pecadora? Sim, ela disse. Eu estudei no colégio interno e a freira mandava pegar uma vareta e mandava todo mundo fazer isso num cantinho, procurar um cantinho e ficar batendo nas costas, sou pecadora, buscando sofrimento. Falei, por isso que aconteceu isso. Aquele desejo de se autopunir, isso fez com que atraísse esse médico que errasse a cirurgia. Ao invés de tirar um cisto sebáceo, esse médico afetou o nervo, porque o seu desejo era sofrer, por causa daquele que aprendeu na infância, que é pecadora, que tem que sofrer. Então, Deus não deseja nada disso. A verdade liberta. Vosso Pai já lhe concedeu. Então, Cristo sempre falava, ir por ser do reino do céu, para ficar feliz, lugar feliz, harmonioso, mas você tem que estar em harmonia com você mesmo, e em harmonia com tudo e com todos. É isso que a Seitianoye ensina. Então, aquilo que Cristo ensinou, dá amor a todas as pessoas. Ele não descia no Vale dos Leprosos e curou todos os leprosos que viviam naquele vale. Fez isso, um por um, ele curou um por um. Mas ele não discriminava. Eu olhava até que tinha um tema naquele tempo, havia muita discriminação da raça da pessoa. É samaritana, não sei o quê, mas ele não conversava com o outro porque era da outra raça, mas Cristo conversou. Lembra de quando a mulher foi pegar água no poço? Aí ele falou, você é samaritana. Ele falou, como é que você sabe? Aí começou a contar a vida dela. Cristo lia os pensamentos das pessoas. Então então ela se assustou e ficou feliz porque dialogou com Cristo, que era da outra raça. Então, esse é um detalhe do amor de Cristo que transcendia as pessoas, transcendia aquelas coisas que o ser humano criou de barreiras. Ele não olhava se era branco, negro, amarelo. Ele atendia a todas as pessoas com muito amor. É assim que nós devemos fazer. Ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos. As pessoas que discriminam porque é pobre, ou por cada raça, ou porque é rico, não sei o quê, tem que transcender tudo isso e amar o próximo. Amar, perdoar e viver feliz. É assim que nós encontramos o reino dos céus. Muito obrigado.
você já se perguntou o que acontece com o ser humano após a morte física? Podemos dizer que o corpo físico equivale a um uniforme de trabalho que usamos enquanto estamos manifestados aqui neste plano fenomênico. Terminado o tempo a nós destinado, nós nos despimos desse uniforme, ou seja, deixamos o corpo carnal e o nosso espírito vai para uma outra dimensão e continua a sua caminhada. O dia de finados é o dia da celebração da vida eterna das pessoas queridas que já retornaram ao mundo espiritual. Nós da Seichonoye acreditamos que é um dia para dedicar gratidão a quem nos deu a vida. Junte-se a nós, vamos celebrar a vida eterna e exercer a nossa gratidão, homenageando nossos antepassados e entes queridos nesse dia tão especial. Cerimônia especial de finados. Dia 2 de novembro, consulte os horários das cerimônias nas regionais e núcleos da Seichonoye do Brasil. Saiba mais em sni.org.br/finados. Gratidão, amor e oração. Reserve essa data e participe da cerimônia especial de finados. Muito obrigada. Você já imaginou unir a espiritualidade e o empreendedorismo para potencializar os seus negócios e a sua vida? Vem aí o Seminário da Prosperidade de Oferenda de Trabalho para empresários, executivos, profissionais liberais e empreendedores. De 12 a 16 de novembro, em meio à natureza, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, na cidade de Ibiúna, São Paulo, tem o tema principal, Abrindo o Canal da Provisão Infinita, para que a gente possa abrir o nosso canal com a prosperidade e para que possamos manifestar essa prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Acreditamos que a prosperidade verdadeira nasce do equilíbrio de todas as áreas da sua vida e que potencializar o seu lado espiritual é o fator fundamental para que isso aconteça. O seminário acontece durante 5 dias, numa imersão para despertar a sua natureza divina, o seu verdadeiro eu. Isso acontece através das palestras, das práticas, das cerimônias, da meditação Shinsokan, das vivências e da tão aguardada oferenda de trabalho, onde nós vamos a campo agradecer obrigado papai, obrigado mamãe, manifestando a nossa gratidão para aqueles que nos deram a vida. Afinal, a gratidão é o pilar fundamental para que a gente possa prosperar em todos os sentidos da nossa vida. Para estar conosco durante esses 5 dias, preparamos um time especial de orientadores. Olha só quem estará conosco. Aqui da cidade de São Paulo, diretor-presidente da Seichonoye do Brasil, preletor José Adalton de Oliveira. Preletora Regina Célia Feixes Vieira, aqui da cidade de São Paulo. Lá da cidade de Fortaleza, do Ceará, a preletora Ivone Gomes Holanda. Aqui da cidade de São Paulo, preletor Eurico Fleury. Lá da cidade de Curitiba, preletor Walter Otaviano da Costa Ferreira Júnior. E também da cidade de São Paulo, preletor Bruno Tiba Fatini. Venha viver essa experiência transformadora de união da espiritualidade com o empreendedorismo. Venha abrir o canal da provisão infinita para que você possa ter uma vida repleta de prosperidade e de propósito. Saiba mais sobre esse seminário aqui no nosso site ou através do telefone, que também é o WhatsApp. Muito obrigado!